Amados, amém? Mais uma vez é um privilégio e eu preciso mais uma vez agradecer ao pastor Bruno, pastor Seni, aos presbíteros da igreja e diáconos pela oportunidade de estar aqui para compartilhar a palavra. Nós viemos de Calgary, estamos aqui para congregar com os irmãos. Eu quero ministrar uma palavra no livro de Lucas, capítulo 7. Se você tiver a sua Bíblia aí, ou no app, no celular, abra aí em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Enquanto você está abrindo, nós vamos assistir esse pequeno vídeo que vai servir de ilustração para a gente na mensagem dessa noite, ok? Lucas 7, a partir do versículo 11. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esse vídeo é a ilustração desse capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11 até o versículo 17, que eu passo a ler agora. Eu gostaria que você lesse comigo. Se houver alguém perto de você sem a Bíblia, compartilha com ele ou com ela para que a gente possa acompanhar todos juntos a leitura. O texto diz assim: Aconteceu, pouco depois de ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, não eram apenas 12, mas muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, uma outra segunda grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade, uma terceira multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto se assentou e começou a falar e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de receber visitas, como também gosto de fazer visitas. Mas alguém já disse que toda visita ela traz prazer e alegria. Se não é na hora da chegada, pelo menos na hora da ida. Ela vai trazer alegria de alguma forma. Um homem, um consultor de etiquetas chamado Fábio Arruda, em uma entrevista a uma das revistas no Brasil, ele destacou algumas características de uma boa visita.
não é? Quando uma visita é considerada boa ou não. Ele destacou 13, eu vou compartilhar algumas características aqui de uma boa visita. A primeira que ele menciona é: tenha certeza de que você foi convidado. Uma boa visita é uma visita que foi convidada. Segunda característica que o Fábio Arruda dá é: nunca leve acompanhante se eles não foram convidados. Certo? A terceira característica que ele dá é que você sempre avise o seu hóspede com antecedência. Uma quarta regra que ele coloca aqui é: conheça as regras da casa e obedeça às regras da casa se você quer ser uma boa visita. Uma quinta característica: nunca visite em horário inconveniente. Por exemplo, quando o São Paulo está jogando a final do campeonato. São Paulo sempre está ganhando os campeonatos. Nunca faça a visita no final do campeonato. É um horário inconveniente. E sexta, não faça visitas com as mãos abanando. Sempre leve alguma coisa para a visita. Interessante que nesse texto aqui, na visita crucial que Jesus faz a esta mulher da cidade de Naim, ele não preenche nenhum dos requisitos. Ele não avisa, ele leva companheiros consigo, chega num horário triste, chega num horário difícil, e Jesus faz essa visita a essa mulher, uma viúva da cidade de Naim. A visita que Jesus faz, ela não foi avisada, ela foi uma visita surpresa, inesperada, mas, como é o tema dessa mensagem, crucial. Foi uma visita que foi um divisor de águas. Ela foi crucial para algumas razões, por algumas razões. Primeiro, eu acredito nesse texto, que a visita de Cristo aqui, ela é crucial para entendermos o Evangelho. Se queremos entender o que a Bíblia diz sobre o Evangelho, é muito bom olharmos para esse trecho aqui. Em segundo lugar, nós vemos que esta visita ela é crucial, porque aí você pode entender que Jesus ele nunca chega na vida de alguém, na casa de alguém, numa cidade ou numa família, num horário inconveniente e nunca atrasado. Jesus sempre chega na hora certa. Em terceiro lugar, o que eu vejo aqui, que essa visita ela é crucial para entender que Jesus, ele nunca visita um homem e uma mulher que precisa de Deus com as mãos vazias, nunca. Jesus sempre chega com as suas mãos cheias de poder. Não só essa visita é crucial para algumas razões, mas ela foi crucial para algumas pessoas. Ela foi crucial para essas 3 multidões que estavam nesse evento aqui em Lucas 7. Ela foi crucial para a vida desta viúva, que precisava de um milagre, e quando Jesus chegou e fez este milagre, ela disse: olha, verdadeiramente o Senhor visitou o seu povo e nos enviou um profeta. Ela foi crucial para a vida deste jovem. Este jovem era um jovem, perdeu a sua vida, e Jesus o encontrou, e nessa visita, ele mudou a história desse jovem. Foi crucial para a cidade de Naim. A visita de Cristo ali mudou a história de Naim. E eu acredito também que essa visita que Cristo fez aqui, ela é crucial para mim e para você, para nós entendermos qual é o nosso papel como filhos de Deus. Uma visita crucial. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai amado, Tua palavra é tão poderosa, Tua palavra é viva e eficaz, ela é uma semente poderosa. Pai, queremos pedir que o Teu Espírito ministre esta semente poderosa nos nossos corações. Os nossos corações, como uma boa terra, eles não vão resistir ao poder da Tua palavra e nós vamos dar frutos para a glória do Teu nome. E Pai, assim como o Senhor Jesus visitou aquela cidade, visitou aquele povo, nós pedimos que o Senhor não apenas nos visite aqui nesta noite, mas que o Senhor faça morada aqui entre nós. Que o Senhor, meu Pai, venha nos tocar, como tocou aquele rapaz. Que o Senhor venha mudar a nossa história, como o Senhor mudou a história daquele rapaz. E a partir da mudança que o Senhor vai causar em nossa história, muda a história dessa cidade, muda a história da nossa família através de nós. Oramos, Pai, no nome de Jesus, este que é poderoso, é no nome dele que nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém.
Amados, mantenha a sua Bíblia aberta, porque através desse trecho aqui de Lucas 7, nós vamos entender algumas características do coração do Pai. Como é que é o coração de Deus, quais são os seus propósitos, como é que ele reage às nossas necessidades a partir deste texto. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, Anderson, dá um clique para a gente, a primeira verdade é essa, que o nosso Deus é um Deus de missão. Einstein, um homem sábio, inteligente, disse assim: Deus não joga dados. Deus não faz nada a esmo. Deus não faz nada sem propósitos. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tem um propósito. Uma realidade que eu quero aprender aqui com os irmãos é que o nosso Deus, embora sentado num alto e sublime trono, como diz o livro de Isaías, o nosso Deus não está morto. O nosso Deus está vivo e ativo no planeta Terra. O nosso Deus é um Deus de planos. Em Jeremias, o profeta diz assim: eu bem sei o plano que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uma outra tradução diz assim: para vos dar esperança e futuro. O nosso Deus é um Deus que tem alvos específicos. Ele tem algum objetivo para alcançar. E Jesus demonstra isso aqui muito bem nesse trecho. Olhe comigo aqui nesse trecho. O texto diz no versículo 11: pouco depois destas coisas. Que coisas? Bem, a partir do capítulo 6, se você folhear a sua Bíblia aí, a partir do capítulo 6, versículo 12, Jesus passa um tempo no monte orando para que Deus possa providenciar aqueles que serão seus discípulos, aqueles que serão seus seguidores. E Lucas ainda registra que posteriormente foram também eles chamados de apóstolos. A palavra apóstolo é enviado com uma missão. Ali Jesus ele ora, separa esses 12 para uma missão, que o acompanham aqui. A partir desse trecho, capítulo 6, versículo 17, Jesus ele sobe a montanha e ele prega aquele famoso sermão da montanha. No Evangelho de Mateus compreende o capítulo 5, 6 e 7, o famoso sermão da montanha. E Jesus está pregando lá uma multidão de ouvintes. Gente que ouve falar de Cristo e se assenta nas relvas ao pé da montanha para ouvir Jesus, os seus ensinos, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua integridade. Tomou vulto e a cidade já estava conhecendo, ali na Galileia no momento, conhecendo quem era Jesus. Versículos 18 e 19 falam que a multidão não era apenas atraída pelo seu ensino, pela sua integridade, pela sua sabedoria, mas versículos 18 e 19 do capítulo 6 dizem que eles eram atraídos por causa do poder de Cristo. Muitas vezes achamos que apenas a mulher de fluxo de sangue teve o privilégio de tocar-lhe as vestes e ser curada. Mas o versículos 18 e 19 diz que não. Multidão de pessoas tentavam se aproximar de Cristo e tocar-lhe. E o versículo 19 encerra dizendo: e ele curava a todos. Jesus, a fama de Cristo na Galileia, e agora já mudando para um outro cenário em Cafarnaum, estava crescendo. Jesus era bem conhecido, Jesus era disputado, Jesus tinha muita fama naquele local. Jesus ele era glorificado por todos naquele local. E diz o texto que ele sai, acaba o sermão da montanha, no capítulo 7, versículo 1, ele encontra um general, um capitão, uma autoridade militar, e essa autoridade militar chega até Jesus e lhe pede por socorro. Olha, Jesus, eu tenho um servo na minha casa que trabalha para mim, e ele está moribundo, está doente, está à beira da morte, Jesus. Eu peço que você, se puder, faça alguma coisa por ele. Capítulo 7, Lucas registra, um médico está escrevendo isso. Um médico registra de que Jesus dá uma palavra, e com a palavra que Jesus profere, o servo desse centurião é curado na hora. A multidão fica atônita: que Jesus é este? Que homem é este? Que homem que tem uma sabedoria como essa, cujas vestes emana poder, e não somente das suas vestes, a sua palavra, a palavra que sai da boca dele, ela gera vida. Que homem é esse? Pense comigo, em Cafarnaum, Jesus, a fama de Jesus estava em alta, ele era glorificado por todos, mas diz aqui o versículo 11, que depois destas coisas,
Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Nunca mais nas Escrituras você vai ver o nome desta cidade, Naim. Nunca mais. Nunca antes, nunca depois. Naim era uma cidade inexpressiva. Naim era uma cidade arenosa, árida, como está aqui nesse slide. Naim era uma cidade que não contribuía em nada, não mudava a economia de Israel naquele tempo. Naim era uma cidade que as pessoas evitavam morar ali. Eram muito poucos que moravam naquela cidade. Jesus, pensa comigo, ele sai de uma cidade, sai de um lugar onde ele é glorificado, onde a sua fama está em alta, e ele vai andando 32 quilômetros, a distância de Cafarnaum para Naim. 32 quilômetros a um lugar inexpressivo, onde bem provavelmente nem ele era conhecido ainda. Eu fico imaginando a mente desses discípulos, segundo o versículo 11 aqui, vendo Jesus sair de um lugar onde ele tinha tanta honra, tanta glória, para ir uma cidade como aquela. Além de ser inexpressiva, era uma subida íngreme, difícil. Eu estive pesquisando aqui a região de Toronto. Eu não sei quantos conhecem a cidade, ou lugarejo chamado Unionville. Conhece? São poucos que conhecem. Unionville fica a 30 quilômetros daqui da cidade de Toronto. Vamos imaginar Jesus aqui em Toronto. Jesus, ele manifestando o seu ensino, manifestando sua sabedoria, o seu cuidado, o seu amor. Ele mudando a história das pessoas, ele sendo amado, glorificado, adorado, as pessoas em Toronto, a cidade alvoroçada para ir em torno de Jesus, até Jesus, e Jesus simplesmente deixa Toronto para ir a Unionville, 30 quilômetros a pé, e toda a multidão vindo atrás dele. É isso que está acontecendo nesse trecho aqui. Jesus sai de um lugar onde ele é glorificado, e vai em direção a uma cidade onde ele precisava agir. Essa é a história do Evangelho. A Bíblia diz, Jesus orando em João 17, que ele na eternidade estava na sua glória como Pai, adorado pelos anjos, glorificado, cheio de glória e majestade, sentado no trono com o seu Pai, ali. E a Trindade decidiu de alguma forma fazer algo diferente, por pessoas inexpressivas como eu e você. E a Trindade decidiu como fazer isso. Jesus colocou-se à disposição do Pai para se fazer em forma de homem e vir a um lugar inexpressivo, visitar uma terra inexpressiva, que em nada acrescenta ou tira da sua glória, visitar famílias como a minha e a sua, inexpressivas, visitar vidas como eu e você, muitas vezes inexpressivos. Mas a questão é que Jesus veio mostrar o coração do Pai. E o nosso Deus é um Deus de missão. O nosso Deus está sempre em movimento. Ele sabe qual é a minha necessidade e a sua necessidade, e Ele vem em nossa direção. A palavra de Deus é muito clara. O nosso Deus, ele não é um espectador olhando a minha vida e a sua vida, vendo como é que aquela viúva ia se portar com aquele rapazinho morto, não. Deus vem em direção ao homem. Isto é evangelho. Religião é o homem tentando alcançar Deus, mas a Bíblia diz o contrário. É Deus que alcançou o homem. É Deus que me alcançou, é Deus quem te alcançou. Foi o Espírito de Deus que me convenceu e te convenceu do amor de Deus por nós. Esse é o Evangelho. Ele sempre vem em nossa direção. E aí a gente muitas vezes não entende o agir do Pai, não é? Deus esqueceu de mim, o tempo está passando e Deus se esqueceu. Eu vou na igreja, eu sou fiel, eu cuido do que eu tenho que fazer, mas parece que nada está funcionando e pensamos que Deus está distante. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Nós cantamos uma das canções aqui, que fala de João capítulo 1, que Jesus é o verbo de Deus, é Deus em ação, é Deus agindo, é Deus em movimento. Jesus veio ao nosso encontro. Precisamos entender que o nosso Deus não está alheio, alienado às nossas necessidades. Ele se levanta do trono e cuida de cada um de nós. E sabe que Jesus, nessa atitude em ir para Naim, não somente revela o coração do Pai, o coração de Deus, Ele também nos dá o exemplo, porque é isso que Ele quer ensinar, pelo menos aquela multidão de discípulos que
que o está acompanhando, que cada um de nós, como seguidores de Cristo, nós temos uma missão. Jesus disse em João 20, depois de ressuscitar, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A mesma missão que eu recebi, eu também dou a vocês. A palavra, quando Lucas usa aqui para os discípulos, apóstolo, não é à toa, não é um termo bonito. Tem um significado. A igreja é uma comunidade apostólica, no sentido de cada um de nós somos missionários. Temos uma missão. Nossa missão não é vir do Brasil para o Canadá para ganhar dólar. A nossa missão não é simplesmente ser um estudante do college, ou um dentista, engenheiro, ou médico. Não. A nossa missão vai muito mais do que ganhar dólar, ou ser um médico, um dentista, ou engenheiro. A nossa missão é, como engenheiro, como um médico, como um professor, como um dentista, com dinheiro ou sem dinheiro, abençoar pessoas nessa cidade, como Jesus abençoou essa família na cidade de Naim. Cada um de nós. Deus é um Deus de missão. E eu e você fomos chamados para a mesma missão. Mas o texto diz que Deus não é só um Deus de missão. Anderson, nos ajuda aí, Anderson, com mais um clique. A Bíblia também fala para a gente aqui, no versículos 12 e 13, que além de ser um Deus de missão, esse é um Deus de compaixão. Gente, olha o texto aqui. A palavra diz que ele sai de uma cidade distante a 32 quilômetros, Cafarnaum. Ele sai e vem uma multidão de discípulos e uma multidão de espectadores com ele. E ele vem andando para esta cidadezinha, quando ele vê, ali está um cortejo. Ali está um funeral. E de lá sai aquela senhora viúva, já carregando o seu defunto, e você deve entender bem o contexto. Porque viúva naquele tempo não é como hoje. A viúva, por ser viúva, era tido como se fosse uma maldição, um peso, um juízo de Deus sobre a vida deles. É o que eles imaginavam. Porque a mulher naquele tempo não trabalhava. A mulher, então, ela dependia do sustento, do trabalho do seu marido. E agora aquela mulher perdeu já o seu marido, porque ela é viúva. Além disso, a esperança de qualquer mulher, nos tempos bíblicos, estava depositada nos filhos homens. Assim que crescessem, eles poderiam trabalhar e prover para a mamãe o que o pai não pôde, porque agora ela é viúva. Então pensa comigo, essa mulher perdeu o seu marido a que amava, perdeu também o seu cuidado para a sobrevivência, e agora a esperança que ela tinha da economia, inclusive, é perdida. Mas não é somente o envolvimento financeiro ou pensional nesse texto, é emotivo. É o filho dela que morreu, ela perdeu tudo. E naquele tempo era costume eles enterrarem os seus mortos fora da cidade. Ali está ela, deve ter chorado algum tempo pelo seu morto, deve ter chorado com muita gente pela sua situação, e de repente, aliás, eu vou trocar essa palavra de repente, na hora certa, andando a 32 quilômetros, chega Jesus ao encontro da necessidade dessa mulher. Amados, Jesus nunca chega na hora inconveniente. Amados, Jesus nunca chega atrasado. Aprendemos em Isaías que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai o tempo está nas mãos de Jesus. Querido, Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe os minutos, os segundos, o tempo certo de agir. Nunca pense que Ele se esqueceu de mim ou de você, ou que Ele está atrasado. Jesus, quando foi, por exemplo, esse aqui é o primeiro milagre de ressurreição que Jesus faz, mas quando Ele foi visitar Lázaro, que chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Se você já leu o livro que o pastor Bruno mencionou, do Joy Amaral, Jesus não chegou atrasado 4 dias. Ele quis quebrar ali um pensamento que os judeus tinham, de que o espírito do morto ainda ficava no morto por 3 dias. Então, só depois do 3º dia é que o espírito do morto ia embora. Era uma crendice entre eles. E para quebrar isso, para mostrar para todos que Jesus tinha poder sobre a morte, Ele chega para Lázaro no dia certo, no 4º dia,
para mostrar para todos que Ele tem sim poder sobre a morte. Ele nunca chega atrasado. Mesmo que você ache que o tempo passou, para Jesus, não. Ele sabe a hora certa de trabalhar. Ele chega àquela mulher e o texto diz que ele a amou, ele teve compaixão por ela. Amados, a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que na plenitude dos tempos o Senhor Jesus nasceu. Ele veio visitar esse lugar inexpressivo, a terra. Ele veio visitar pessoas inexpressivas como eu e você, na hora certa, na pessoa de Jesus. Ele veio nos visitar na plenitude dos tempos. E o texto diz aqui que essa mulher em nada pediu favor para Cristo. Ela não pediu para Jesus intervir, ela nem sabia quem era Jesus. O chama de profeta. Mas Jesus não só vem mostrar que Deus está em movimento, que Deus está ativo, Jesus vem mostrar que Deus se compadece, que Deus sofre com a gente. Ele tem compaixão. Interessante quando se fala de compaixão. A gente pensa e classifica a compaixão, às vezes mistura compaixão com simpatia, não é? Que rapaz simpático, que mulher simpática. A palavra simpatia e compaixão, elas são muito próximas, mas não é a mesma coisa. Ter simpatia, por exemplo, da Dona Ana que está sofrendo, Dona Ana está com um problema, Dona Ana, tudo bem? Não está tudo bem, eu perdi o emprego, não estou bem. Ô, Dona Ana, eu vou orar por você, tá? Eu vou no culto de oração sexta-feira e vou orar por você, Dona Ana. Simpatia, ela teve simpatia com a necessidade da Dona Ana. A compaixão, não. Dona Ana, o que está acontecendo, Dona Ana? Olha, eu perdi o emprego, a coisa não está fácil. Dona Ana, é sério? Dona Ana, amanhã estou na tua casa, a gente vai orar junto, nós vamos nos mover e Deus vai mudar essa história. Uma coisa é sofrer por simpatia. Outra coisa é sofrer com compaixão. A simpatia é um bom sentimento e deve estar presente nos nossos relacionamentos aqui. Mas a simpatia é um bom sentimento, ponto. Compaixão é um bom sentimento que nos leva a um movimento, a uma atitude. E alguém já disse, falando sobre compaixão, que a compaixão nos leva pelo menos a duas direções. Primeiro, um profundo amor pela pessoa. Segundo, um profundo ódio por aquilo que oprime a pessoa. Isso é compaixão. A Bíblia fala que Jesus chegou até ela e por compaixão se condoeu com ela. Foi isso que Jesus fez quando veio até nós. A Bíblia fala que Ele veio, viveu como homem, passou por tudo que nós passamos e foi crucificado. E naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser passado para trás. Ele sabe o que é mau testemunho, difamação. Ele sabe tudo isso. Ele levou sobre si. Ele sabe o que é sofrer a dor que você sofre, a dor que eu sofro. Ele tem compaixão. Mas como eu disse, essa visita é crucial não para saber apenas o que é, quem é Deus ou como Deus age, mas é para saber de nós também. Algo que eu não mencionei agora, Deus coloca no meu coração. 2 Coríntios 5,14. Paulo diz assim: o amor, a compaixão de Cristo nos constrange, de forma que somos embaixadores da parte de Deus, como Deus por nós rogasse. Interessante a palavra constrange. O amor de Cristo, quando Paulo fala nos constrange, não é apenas que me deixa encabulado. Sabe quando uma pessoa te ama muito, que te rodeia de presente e você fica até encabulado? Pois é, essa palavra constrange. Mas não é somente isso. A palavra constrange, além de eu me sentir constrangido, no sentido de embasbacado, ela também significa que me impulsiona. O amor de Cristo me impulsiona. Quem ama de fato a Jesus e entende o amor de Cristo, ele não consegue ficar parado. Ele é inclinado a ajudar os outros. Ele é inclinado a socorrer os outros. É algo, querido, que não é fabricado, porque o dom do Espírito é natural. Os frutos do Espírito são, começa, amor. É fruto.
Quem conhece Jesus, quem já foi tocado por Jesus, quem entende o amor de Jesus, é natural, é um fruto. Ele não consegue deixar de amar. Ele ama até poste. Ele ama até corintiano. Não sei se tem aqui, mas só o amor de Jesus. O amor de Cristo nos constrange. É o que a palavra de Deus diz. Mas, em terceiro lugar, não somente vemos aqui que nosso Deus é um Deus de missão e um Deus de compaixão, Anderson, mas também o nosso Deus é um Deus de poder. Porque Ele não veio na pessoa de Cristo apenas em direção a mim ou a você. Ele não veio para sofrer apenas comigo e com você. Ele veio para transformar você. Ele não apenas veio para conhecer a minha história, ou para sofrer na minha história. Ele quer transformar a minha história. Ele tem poder. Sabe, não há cadeia que Jesus não quebre. Não há prisão que Ele não abra. Não há treva que Ele não dissipe. Não há desesperança que Ele não mate. Não há pecado que Ele não perdoe. Ele é um Deus de poder. Jesus, ao chegar e ver aquela mulher, é tão interessante, porque você já viu comigo, estou enfatizando isso por diversas vezes, mas eram 3 multidões. Lucas, um médico que está escrevendo esse evangelho, sabe o que é multidão. Eram 3 multidões e Jesus vai ao encontro de uma mulher. Ele chega a essa mulher, olha para ela, conhece a história dela e quer transformar a história dela. Muitas vezes a gente nem sempre está numa multidão como estamos aqui. Nós sentamos nessas cadeiras como estamos aqui. Estamos passando por luta, nossa história não está fácil, mas mesmo aquele que está do nosso lado não consegue nem perceber a nossa luta, a nossa história, a nossa angústia. E alguns que sabem não têm condição, é impotente para resolver a nossa situação. Jesus não. Jesus, quando vê essa multidão aqui, quando vê uma multidão nessa cidade de Naim, Jesus ele não ficou percebendo o número, o SIN number ou a identidade. Jesus viu aquela mulher. Jesus, quando olha para mim e para você, Ele vê a mim e vê a você. Ele sabe a minha história, sabe a sua história. Ele sabe a minha luta e sabe a sua luta. E não somente sabe, Jesus ele vem para resolver. Porque Ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus está nesse lugar. Nós adoramos esse Jesus a quem cantamos, a quem celebramos através da ceia. E agora, nesse momento, Ele não somente conhece a minha história e a sua história, Ele veio decidido a transformar a mim e a você. Transformar a minha história e a sua história, porque o nosso Deus é um Deus de poder. E você sabe que me admira ainda nesse trecho? Alguém pode dizer assim, é verdade, Jesus é Jesus. Jesus ele toca no morto, o morto vive. Jesus não precisa nem tocar, Ele dá uma palavra, Ele vive. Jesus é poderoso para transformar casamento que está morrendo. Jesus é poderoso para tirar o meu filho dessa dependência química que ele está vivendo. Jesus é poderoso para mudar a cabeça da minha filha, que está debaixo da influência desse ensino da época. Jesus sim é poderoso. É verdade. Mas lembre-se que a Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus com espírito e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e livrando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto diz isso, Atos 10:38. Mas ainda mais, como eu disse para o irmão em João 20:21, quando ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, o texto diz que ele soprou o Espírito sobre eles. Aí chega em Atos 1:8, Jesus diz assim, recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito que há de vir, e ser-me-eis minhas, tanto na Judéia, Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do Canadá. Esse mesmo poder, presente na pessoa de Jesus, Ele compartilhou comigo e com você, daquele que já recebeu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Eu não sei mudar a história de casamento.
Eu não sei a técnica de fazer um morto ressuscitar. Eu não tenho aqui uma sabedoria para tirar filho da droga. Eu não tenho. Mas tem algo dentro de mim. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te. Irmão, você pode não ter teologia, não ter mestrado, doutorado, não ser pastor, não ser nada. Mas você tem o Espírito do Todo-Poderoso. É um telefonema, irmão. Estou sentindo que o irmão está triste na igreja. O que está acontecendo? Eu estou passando por isso. Irmão, eu vou estar com você hoje, nós vamos orar. E Deus vai agir. É o Espírito. A glória não é nossa. O resultado não é nosso. A glória é sempre dele. O resultado é dele. Eu só tenho que obedecer o irmão. Só isso. Essa visita foi crucial. Anderson, dá um clique aí. Ela foi crucial. Ela foi crucial para entender quem é Jesus, quem é Deus. O amor que Deus tem. A necessidade que Ele tem de estar com gente, de sofrer com pessoas. De não somente estar e sofrer, mas de mudar a história. Jesus muda a história. Assim como Ele mudou a história dessa mulher, do seu filho, essa cidade, Ele pode mudar a sua história. Talvez você ainda não entregou a vida para Jesus, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Talvez você ainda não teve o privilégio que essa mulher teve de ver o seu filho sendo tocado por Jesus, de volta à vida. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que visitou Naim, essa cidade, é o mesmo Jesus que está aqui. Ele pode mudar a sua história, Ele quer mudar a sua história, mas Ele só vai fazer se você o convidá-lo para fazer isso. Por isso agora eu não sei se você já fez essa oração. Talvez até aqueles que nos assistem agora não fez essa oração e quer convidar pela primeira vez Jesus a entrar no seu coração. Eu vou fazer uma oração aqui. E se você quer ser tocado por Jesus, faça essa oração comigo. Vamos abaixar as cabeças e vamos orar. Você que nunca fez essa oração e quer fazer hoje pela primeira vez, repita essa oração que eu vou fazer e diga assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu reconheço o seu amor. E eu entendo que o Senhor conhece os meus sofrimentos, mas eu também sei que o Senhor pode mudar a minha história. Por isso agora, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, muda a minha história. Jesus, me recebe como teu filho. Eu oro assim em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero lhe convidar no final do culto para você não ir embora. Gasta um tempo com o pastor Bruno, gasta um tempo com os presbíteros que estavam aqui. E fala: olha, eu fiz aquela oração. What's next? O que acontece depois? Aí o pastor Bruno, os presbíteros vão te dizer o que tem que ser feito para você aprender um pouco mais sobre Jesus e do amor de Jesus. Mas agora, eu quero falar com você, irmão. 3 multidões. Uma multidão do funeral, uma multidão dos espectadores e uma multidão dos discípulos. A que multidão você se identifica? Que multidão você está seguindo? Você é aquela multidão do cortejo funeral? Para chorar, para sofrer e sentir a dor e ficar lamentando? É essa a multidão com quem você se identifica? Você é a multidão dos espectadores que viram o que Jesus ensinou, viram o poder de Jesus e ficam olhando de longe o que é que Ele pode fazer? Ou você faz parte da multidão dos discípulos, daqueles que querem aprender com Jesus, daqueles que querem seguir os seus passos, daqueles que querem entrar pela cidade, cada família, ver o que está morrendo nas casas e ressuscitar o que está morrendo? Que tipo de multidão
você está hoje. Meu irmão, pessoalmente já fiz parte dessas multidões. Vinha à igreja e ficava vendo o pastor pregar. Puxa, que legal, que palavra legal. Nossa, ficava vendo o irmão tocar. Espectador, não me colocava à disposição do que ele podia fazer na minha vida e nem queria experimentar. Outro dia não. Outro dia eu era daquela multidão que ficava andando com o povo chorando. Puxa, tá difícil mesmo, não sai papelada aqui em Toronto. Não, já fui no college, já fui tudo quanto é lugar. Eu não consigo nada, eu dou entrada no trabalho, não consigo. E vive chorando. Ou você quer ser daquele que experimenta o poder de Deus. Discípulo, não tem vergonha de Cristo. Que fala do amor dele, ora pelos enfermos. Ora pelos casamentos quebrados, se levanta para ressuscitar aquilo que está morrendo. Gente, amanhã ou terça-feira, quantos defuntos andando nós vamos encontrar na rua? Só que Jesus me deu o seu Espírito e te deu do seu Espírito para glorificar o nome dele e abençoar pessoas. Você foi levantado por Deus aqui em Toronto para abençoar pessoas. Eu quero orar por você que aceita o desafio de seguir os passos de Jesus e ser alguém que vai mudar a história nessa cidade, alguém que vai mudar a história de famílias, sendo apenas um discípulo de Cristo. Se é o seu caso, irmão, eu quero pedir que você fique de pé. Não fique de pé por causa do pregador, nem por causa do pastor Bruno, para impressionar ninguém, não. Fique de pé para fazer um compromisso com Deus de que é isso que você quer ser, um discípulo de Cristo que muda a história dessa cidade. Se é o que você deseja, eu peço que você se levante. E vou pedir pastor Bruno, fazer essa oração e orar por este povo que está se colocando aí aos pés de Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus é o Senhor que nós servimos aqui neste lugar. É o Senhor que nós adoramos aqui neste lugar. O mesmo Deus que passou, Deus, naquela cidade chamada Naim, nunca mais voltou. Nós temos relatos que o Senhor passou mais vezes naquele lugar. É esse Deus que nós servimos, um Deus de missão, um Deus de compaixão. Deus, que o Senhor toque profundamente nos nossos corações e faça, Deus, algo novo surgir para a glória e louvor do Teu nome. Reanime, Senhor Deus, a nossa alma, no nome de Jesus. Traga, Senhor Deus, aquele amor, Senhor Deus, que nós tínhamos quando o Senhor impactou o nosso coração, Deus, na primeira vez. Deus, o Senhor conhece cada um de nós, e o Senhor conhece aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que irão ver esse culto durante a semana, que ficará gravado, aqueles que irão ver esse culto, Deus, daqui 1 mês, 2 anos, 10 anos, não sei, Deus. Deus, o Senhor é o mesmo. Milagre que o Senhor fez naquele pequeno vilarejo, que não tinha expressão nenhuma, Deus, o Senhor pode fazer no meu coração, no coração dos meus irmãos. Reanima a nossa alma, Senhor. Traga, Senhor Deus, uma esperança. Traga, Senhor Deus, um fogo novo. Traga, Senhor Deus, um ânimo novo. Traga, Senhor Deus, um vigor novo. Traga, Senhor Deus, algo novo no nome de Jesus, para que nós não possamos sair daquela porta como nós já estamos saindo há anos. Que o Senhor tome, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural as nossas vidas nessa noite e faça um milagre ainda hoje, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.